Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre vários reforços chegando no CSA, de olho aí na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Ao todo são 5 reforços, anunciados no decorrer dessa semana. Quero comentar aqui sobre cada um desses jogadores, atletas com passagens por vários times do futebol brasileiro, alguns revelados pelo Internacional, Santos, São Paulo, Atlético Mineiro. Então realmente uma lista bem grande para várias posições. Até por conta do início de ano não muito bom do CSA, então já era de se esperar uma lista de reforços um pouco mais de peso antes desse início do Campeonato Brasileiro. Quero comentar com vocês aqui nesse vídeo. Só antes de começarmos, aproveite para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar nós aqui do Black Card a chegar a essa marca de 50 mil inscritos. Aqui postamos os vídeos dos times fora do eixo, então do CSA, do Santa Cruz, do CRB, enfim, de vários times espalhados pelo Brasil, para você se inscrever e seguir nosso Instagram, que está aqui na tela, Black Card. Antes de darmos sequência, tem um recado aqui também da BetWill, casa de apostas esportivas, que está com ótimas cotações para os jogos desse final de semana. Destacar também os jogos do CSA no decorrer desse mês, agora de março, para você ter essa super promoção lá na BetWill no valor do seu primeiro depósito em até R$200, sem riscos para você apostar. Por exemplo, depositou R$100, acabou perdendo esse valor, só você solicitar lá no chat que você vai ter 100% de volta esse seu valor, os R$100, para fazer novas apostas. E destacar, por exemplo, no final de semana, tendo várias partidas do Campeonato Paulista e os favoritos jogando em casa, Palmeiras enfrentando a equipe do São Bernardo, dia 11, às 7 horas, vitória do Palmeiras pagando 1,25. Tem também Corinthians e Ituano, São Paulo e Água Santa, alguns dos jogos da sequência da rodada. Então o link da BetWill está aqui no QR Code para você começar a apostar, ou embaixo na descrição e no primeiro comentário. Bom, um dos primeiros aqui no vídeo que eu quero falar com vocês é a respeito do zagueiro Rafael Foster. Ele que tem 32 anos de idade, chega para ser, na minha opinião, uma das melhores peças na zaga. Atleta bem experiente que surge na base do Internacional, desde quando tinha ali, no caso, seus 16 para 17 anos, já fazia parte da equipe. Pelo Internacional ele acabou que nunca teve uma sequência muito grande, depois rodou bastante para alguns times, como por exemplo no Audax de São Paulo e no Audax do Rio de Janeiro, até chegar no Brasil de Pelotas, e teve uma passagem interessante pela equipe do interior do Rio Grande do Sul. Pelo Brasil de Pelotas ele chega a ficar no total mais do que 4 temporadas consecutivas, até jogar no Goiás em 2015, onde fez apenas 19 jogos, ficou mais 3 anos no futebol da Ucrânia e outros 3, no caso lá do time do Ludogorets Zaretsk. Acho que é isso aí. No caso por lá ele jogou mais de 60 jogos e voltou em alta aqui para o futebol brasileiro. Não é à toa que ele volta em 2020 para o Botafogo, faz 26 jogos pela equipe, depois passa também pelo Juventude, volta para o Rio Grande do Sul, onde pelo Juventude foram entre 2021 e 2022 algumas partidas na Série A, foram mais do que 68 partidas no total, e nesse ano ele começa a temporada pelo Santo André, acaba disputando apenas 3 jogos, terminou o Campeonato Paulista e ele agora então assina com o CSA, acho uma boa opção para o decorrer da temporada. Você acha que ele vai ser o titular nessa função? Jogador que, no caso, em relação à posição, pode jogar de zagueiro ou uma função pelo lado esquerdo do campo, seja zagueiro pelo lado esquerdo ou, por exemplo, um lateral esquerdo de ofício. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo também a sua análise nos comentários. Outro aqui no vídeo que eu quero falar com vocês é um lateral esquerdo, no caso o Juan, ele que tem 22 anos de idade e chega também com um contrato até o final da Série B, da Série C no caso, O jogador que é revelado na base do Santos, mas que pela equipe do Santos mesmo nunca teve uma chance no principal e começa a ter as primeiras oportunidades pelo Água Santa, time da região metropolitana, de São Paulo, onde ele começa a atuar a partir de 2020 até, no caso, a temporada atual de 2023. Pelo Água Santa, nesse período, foram no total mais do que 45 jogos, 2 gols e 5 assistências. Nesse meio termo, ele passou emprestado para algumas outras equipes, como por exemplo, no time do Ituano, em 2021, 16 jogos naquele ano. Depois, em 2022, terminou a temporada pelo Mirassol, onde foram 10 jogos, que inclusive foi bem, conquistando o acesso pela equipe do interior de São Paulo, e agora chega então para o CSA. Na atual temporada, um recorte mais recente, ele jogou 4 jogos até aqui pelo Água Santa, era para ser o reserva imediato na posição, já era de se esperar que foi o que aconteceu. Até se você for olhar no histórico recente dele, geralmente no Campeonato Paulista, ele disputa pelo Água Santa e no decorrer do ano, como a equipe fica sem calendário, por exemplo, de séries D, C, acaba sendo emprestado. Então acabou acontecendo mais dessa vez. O Juan, que tem aí no caso apenas 22 anos de idade, chega para ser uma peça nessa lateral esquerda. Outro aqui no vídeo é a respeito do Iago Henrique, jogador que atua como meio de campo, tem seus 27 anos de idade, atleta formado na categoria de base do Atlético Mineiro e que
realmente chegou a ter boas oportunidades, por exemplo, entre os anos de 2016 a 2018. Em destaque para 2017, onde ele disputou 40 jogos pela equipe mineira e fez ainda um gol e outras 5 assistências. Enfim, depois passou ali um tempo na Arábia Saudita, jogou pelo Sport em 2019 e foi para o CSA em 2020, naquele ano na Série B. O Iago realmente foi bem, né? No total, nessa sua primeira passagem, 47 jogos, 5 gols e 5 assistências. Se você for pegar em relação a números, é a melhor temporada até aqui da sua carreira. Depois passou aí, no caso, pelo Juventude, jogou na temporada passada pelo CRB, onde fez no total 41 jogos, 1 gol e 2 assistências. Passagens também, no caso, no início desse ano pelo Guarani, onde disputou 5 partidas e agora então teve seu retorno ao CSA. Então, voltando à equipe depois de basicamente 2 anos, né? Ele termina a temporada de 2020 e volta agora no início de 2023. Então, acho que pode ser uma boa opção. E até quero saber o que você acha do Iago Henrique, o torcedor do CSA, que não deve ter gostado nada quando ele assinou, né, com o rival na temporada passada, em 2021. Enfim, deixa aqui também a sua opinião do volante nos comentários. Bom, dando sequência aqui nessa lista, ainda que faltam mais 2 atletas, um deles é no caso a respeito do Moisés Ribeiro. Ele atua como meio campista, mais central, né, um papel aí que ele tem feito nos últimos anos, jogador um pouco mais experiente, o Moisés que tem seus 32 anos de idade e que estava, no caso, na equipe do Santo André. Fez uma boa disputa do Campeonato Paulista em 2023, foram um total 8 jogos e 1 assistência. Ano passado ele termina o ano na Ponte Preta, 15 jogos na reta final da Série B, jogou em 2021 pela Chapecoense, onde foram 40 jogos com 1 assistência, foi importante também naquele ano. O jogador que surge na base, no caso da Portuguesa, passa depois pelo Bragantino, entre 2012 a 2014, rodou também o futebol do Japão, Sampaio Corrêa, e ficou muito tempo na Chapecoense. Por exemplo, o Moisés jogou lá de 2016 a 2021, no total foram mais do que 112 jogos pela Chapecoense, não marcou nenhum gol e outras 4 assistências. É um jogador muito mais defensivo do que ofensivo, né? O Moisés Ribeiro. Então chega para ser essa opção, na minha opinião, de primeiro ou segundo volante. Um cara que vai ficar ali mais na marcação, não vai subir tanto. E chega para ser uma peça também experiente nesse time, até nesse setor de meio de campo, né? Porque realmente estava sendo necessário. Então eu quero saber até o que vocês têm a dizer sobre o jogador e as funções, né? Desses até aqui. Por exemplo, 2 jogadores para essa função, né? Realmente no meio de campo. E para terminar aqui temos o Iago Teles, ele que tem 22 anos de idade, atua como centroavante e chega vindo da equipe no caso da Inter de Limeira. Não sei dizer se ele veio por empréstimo ou em definitivo, porque não teve essa informação no seu anúncio e ele tinha contrato com o Red Bull Bragantino que se encerrou no ano passado, quando ele estava emprestado ao Botafogo de São Paulo e conseguiu acesso da Série C para a Série B. No Botafogo de São Paulo, foram 3 jogos e 1 gol marcado. Jogador que tem uma boa passagem pelo Ituano, onde ele surge na base do Osasco de São Paulo, passa no Red Bull Bragantino e também pelo Red Bull Brasil. E pelo Ituano, profissionalmente, entre 2021 e 2022, fez mais do que 26 jogos com 3 gols marcados e 2 assistências. Na temporada atual, ele jogou o Campeonato Paulista pela Inter de Limeira, onde foram 11 jogos, 1 gol e 1 assistência. O Iago Teles chega para ser uma opção de centroavante, tá? No caso ali, na minha opinião, um reserva imediato nessa função. Vinha sendo cobrado bastante do CSA, um jogador para essa posição de centroavante, um camisa 9. Então o atleta chega para fazer esse papel aí, jogador formado na base, igual eu falei, do Osasco, com passagens também pelo Red Bull Bragantino e pelo Red Bull Brasil, porque o Red Bull Bragantino vira, né, esse Red Bull Bragantino só em 2020. No caso, ele já tinha esse contrato com o antigo Red Bull Brasil. Enfim, um jogador que eu acho que pode ser uma questão interessante, até porque o atleta estava livre no mercado, né, pelo menos pelo que consta aqui, depois da disputa do Campeonato Estadual. Quero saber o que vocês têm a dizer também sobre esses reforços. Caso você queira, podemos trazer aqui no canal, né, depois, já que está nessa reta final do Campeonato Estadual pelo Brasil, algumas alternativas de reforços. Se você vê alguns bons nomes, até mesmo no Campeonato Alagoano, deixa aqui embaixo que eu quero ouvir vocês. Vou deixar aqui na tela também vários outros vídeos que já trouxemos da equipe de Alagoas, tá aqui na tela alguns outros para vocês, de notícias do mercado da bola, projeto de clube empresa, com vários vídeos a respeito aqui no canal. Enfim, o link aqui embaixo também da BetView para você começar a postar e do nosso Instagram, tudo aqui embaixo. Valeu, galera!